Mangás vendem mais do que as HQs? O mangá, ou as histórias em quadrinhos japonesas, nasceu no Japão há mais de 100 anos. Oficialmente, esse termo só passou a existir em 1814, quando o Hokusai lança o seu Hokusai Mangá. Graças a ele, a essa obra, o termo se populariza. A forma, porém, como a gente conhece hoje os mangás, só nasceu quando o Japão se abre oficialmente para o mundo. Aí começam a entrar quadrinhos ocidentais e eles começam a se misturar com os quadrinhos japoneses. Foi por causa disso que nasce o que a gente conhece hoje como mangá moderno. Esse formato, no entanto, só foi se tornar realmente forte após a Segunda Guerra Mundial, graças à presença massiva dos Estados Unidos. Foi nessa época que a presença do Tio-san, misturada à cultura dos samurais, tornou o gênero, o formato famoso. É nessa época também surge, por exemplo, o Osamu Tezuka. É ele o responsável, inclusive, pela criação de mangás seriados. Porém, o mangá ainda só era coisa de Japão. Ele não era coisa mundial, vamos dizer assim. Nos anos 1980 e 1990, graças aos animes, os mangás alcançam a sua popularidade mundial. Acontece que, como os animes ou o desenho animado japonês, se você não for lá muito conservador, passavam nas televisões de várias regiões do mundo, as pessoas começaram a se interessar não só pelas histórias, mas pelos personagens. E a partir daí, começaram a buscar os mangás como algo a mais. Mas e no Brasil? Bem, nessa época eu não consegui achar dados muito concretos ali a respeito da venda específica dos mangás. O que eu consegui achar foi que, nessa época, o que dominavam eram os quadrinhos da Disney, quadrinhos de super-heróis e o clássico Turma da Mônica. Claro que eu não desisti. E aí, procurando um pouquinho mais, o que eu consegui achar foram algumas publicações muito esporádicas, sabe? Muita coisa ali e ali. Principalmente de Akira e Mai, a Garota Sensitiva. Aqui vale uma experiência pessoal. Quando eu era criança, meu primeiro contato com uma HQ japonesa foi quando minha mãe me presenteou com uma revistinha da Sailor Moon. Era da editora Abril. Inclusive, pesquisando pro vídeo, eu consegui achar a revista, que é essa aqui, o editor vai colocar. E aí, isso foi a minha primeira experiência, mas não era ainda um mangá. Na verdade, era um episódio seriado, ou seja, era um fragmento de um episódio de Sailor Moon. Aí vinha totalmente colorido e também na forma ocidental de leitura. Em outras palavras, ler mangá ainda era uma coisa muito de nicho, muito fechada a um determinado tipo de comunidade. Claro, você tinha os animes que passavam na TV Manchete, como o clássico Os Cavaleiros dos Zodíacos, mas aí vai um porém. No caso da Manchete com os Cavaleiros, a ideia não era vender mangá, era vender brinquedo. Em outras palavras, todo mundo assistia a animes, mas quase ninguém lia mangás. A virada, porém, só aconteceu em 2020, quando as vendas de mangás no Brasil cresceram de 396 para 676, um aumento de mais de 70%. Aí, em 2025, esse número alcançou a média histórica, o pico mais alto, demonstrando que as vendas de mangá no Brasil não eram só fogo de palha. É importante destacar que em 2022 haviam mais de 600 títulos disponíveis no Brasil, a maioria deles das editoras Panini e a clássica JBC. Voltando um pouquinho no tempo, se lá nos anos 1900 a gente não tinha muita certeza, não existiam muitas pesquisas a respeito das vendas de mangá no Brasil, nos anos seguintes isso foi mudando, ou seja, foram aparecendo mais pesquisas e mais gente pesquisando a respeito dos mangás no Brasil. Em 2000, nascem duas importantíssimas editoras, a Conrad e a JBC. Foram elas que pela primeira vez trouxeram de forma oficial mangás como Sakura Card Captor e Os Cavaleiros do Zodíaco. Adotando um formato igual ao original, ou seja, páginas em preto e branco, leituras da forma oriental e onomatopeias em japonês, essas duas editoras abriram espaço para novas histórias e, claro, novas editoras, mais gente no mercado. Outra coisa legal também eram os preços, que para a época eram bem acessíveis. Por falar em preços, eu achei uma pesquisa que diz que em 2002, por conta da alta do dólar, a venda de HQs diminuiu.
Porém, as assinaturas de mangás não. Ou seja, mesmo com os preços um pouquinho mais altos, as pessoas ainda continuaram a consumir mangás. Em 2007, para se ter ideia, já eram mais de 100 títulos espalhados pelas bancas ali do país, né? Brasil afora. Porém, apesar de todo esse boom, de tudo isso, ler mangá ainda era considerado algo de nicho. Mas como números não nascem do nada, esse boom na venda, né, de mangás no Brasil tem um motivo. Para começar, o Brasil é o terceiro maior mercado de animes, perdendo apenas para a China e para o próprio Japão. Pode não parecer, mas os animes são uma boa forma de propagar, né, de propaganda para os mangás. Outro fator é que os mangás e as histórias em quadrinhos em geral têm ajudado e muito na formação de novos leitores, né? Nós, professores, usamos muito histórias em quadrinhos, e é claro que eu uso os mangás, em sala de aula como uma forma de incentivar a leitura. Isso forma não só novos leitores, mas fãs assíduos que querem consumir, que querem saber mais daquela história. Por fim, existem mangás para todo tipo de pessoas e gostos. Você tem mangás de esportes, mangás sobre política, mangás sobre medical girls, de tudo. É um verdadeiro self-service. É só você ir lá, pegar e degustar. Os mangás hoje são um sucesso absoluto no Brasil. Então, o que a gente pode esperar para o futuro? Para começar, os mangás japoneses já enfrentam uma concorrência nacional. Ou seja, aqui no Brasil já tem surgido bons, aliás, excelentes autores nacionais. Um exemplo, não só aqui, mas fora, é o Yu Furukawa, ou Thiago Furukawa. Ele é brasileiro e ele é o autor de No Game, No Life. Outro exemplo é o que aconteceu com a Turma da Mônica. A versão crescida, né, da Mônica, do Cebolinha, acabou ganhando uma nova repaginada. Uma repaginada totalmente em estilo mangá, apesar da leitura ainda ser ocidental. Ou seja, tanto o estilo das histórias como até mesmo a cor das páginas estão em estilo mangá. Em outras palavras, é bem capaz dos mangás crescerem ainda mais, aparecerem mais editoras, aparecerem mais histórias, assim como talentos nacionais também começarem a surgir. Vai ser assim? Não sei. Somente o tempo vai dizer ou não.